Queria ser breve na palavra de hoje, mas eu tenho uma palavra que com certeza vai falar bastante ao nosso coração, assim como também falou ao meu coração. A gente tivemos essa interrupção de um final de semana, onde o Aldo trouxe a mensagem na semana passada, mas a gente está no meio de uma série de palavras, onde nós estamos sendo ministrados daquilo que significa ser um discípulo do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Deus já falou muito ao seu coração, aqueles que já ouviram as palavras passadas, onde no primeiro dia nós falamos sobre a identidade do discípulo, sobre a necessidade da gente reconhecer quem verdadeiramente nós somos em Deus. E eu creio que alguns irmãos vão lembrar, e onde a gente fez um paralelo de quem é discípulo e de quem é multidão, onde os discípulos são aqueles que seguem a Jesus e que não pelo aquilo que ele pode fazer, mas simplesmente por aquilo que ele é. E a multidão, ele cercava Jesus e caminhava atrás de Jesus, porque eles queriam ver o milagre, qual seria o próximo milagre que Jesus iria fazer. A multidão, ela não tinha experiência, ela tinha testemunho ocular da manifestação do poder de Deus. Os discípulos viveram experiências e testemunhos verdadeiros daquilo que Deus fez na vida de cada um deles. Então, em nome de Jesus, eu creio pela fé de 3 domingos atrás, que você possa ter entendido que você não pode ser multidão, que você precisa ser discípulo. Amém? Quem é discípulo, ele levanta a mão. Glória a Deus, glória a Deus. Depois, a segunda palavra, a gente falou sobre a missão do discípulo, onde o texto-chave que foi ministrado está em Mateus capítulo 28, verso 18, que foi uma ordenança de Jesus para que a gente pudesse fazer discípulos. E a gente pegou esse texto e dividiu ele em etapas. E uma das coisas que o Senhor mandou a gente fazer, que é a nossa missão como discípulos, seria fazer novos discípulos. Então, discípulo gera discípulo. Então não para na gente. Não é a gente se tornar um discípulo e morreu na gente. Pelo contrário, a gente precisa, em nome do Senhor Jesus, ser atuante para que a gente possa produzir mais discípulos, para que a gente possa levar o evangelho verdadeiro para aquelas pessoas que tanto precisam ouvir a palavra de Deus e ser transformado pela palavra. A palavra, ela caminha através dos discípulos que tinham testemunhos para contar. E assim deve ser com a gente também. A gente aprendeu que depois da gente levar as pessoas a se tornarem discípulos, a gente precisa ensinar. E o próximo passo é a gente batizar. E eu profetizei aqui, há 2 domingos atrás, que em nome do Senhor Jesus, que todas as pessoas que estavam aquele dia e que estão aqui, vão passar pela experiência de levar Jesus para uma pessoa e batizar ela em nome do Senhor Jesus. Amém? E eu disse que no próximo batismo, a gente vai estar aqui, vai estar eu e pastor Ângelo, como a gente faz na água, e a pessoa que levou essa pessoa para Jesus vai estar junto batizando ela aqui na água, nas águas. Então, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra não seja assoprada do seu coração, mas pelo contrário, que possa começar a gerar em você uma responsabilidade muito maior, porque tem alguém que Deus quer que receba a palavra através da sua vida. Tem alguém que está esperando você se movimentar para poder ouvir a palavra através de um testemunho verdadeiro seu, para poder começar a viver uma vida que ele nunca imaginou viver, mas que ele pode viver em Deus. E se você não se movimentar, em nome do Senhor Jesus, a palavra de Deus diz assim, que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Você já pensou a gente ser substituído por pedra? Mas que não seja assim, que nós como discípulos, que a gente possa enfrentar essa missão que o Senhor nos confiou. Talvez você se sente pequeno, talvez você se sente assim, mas quem sou eu? Você não é nada, como eu também não sou. Mas quando Deus está em nós, nós podemos todas as coisas. Nós podemos tudo em Deus. Nessa experiência que a gente teve na montanha, tem uma pessoa que falou muito ao meu coração. Até de falar dele eu vou chorar. Que eu acho que de todas as pessoas que estavam aqui, foi uma que Deus mostrou com muita clareza para mim. E eu disse para ele no final, que Deus mostrou para ele o quanto que ele é grande em Deus.
que é o Milton, que está lá atrás, ó, quietinho lá atrás, sempre cuidando do som, sempre aqui, sempre sendo o primeiro a chegar e muitas vezes, talvez todas as vezes, um dos últimos a sair comigo. E eu tinha sempre um sentimento que quando eu olhava para o Milton, eu achava assim, o Milton, ele se sente pequeno. Eu não sei porquê, mas às vezes ele não se sentia capaz. E de todos que estavam aqui, foi o que mais foi provado. Nós todos carregamos a nossa mochila nas costas, pesando aí em torno de 20 quilos. A mochila dele arrebentou. Ele não levou pendurado nas costas, ele levou no braço. Ele subiu a montanha com a mochila nos braços. Você tem noção do que é isso? Andar por horas. Aonde a gente estava, por mais desconforto que seja e peso, mas a gente estava com a nossa mochila aqui, bem ajustada às nossas costas e caminhando. Ele levou aqui, ó. Daí quando terminou, eu peguei e falei para ele, falei assim, ó, você como eu não somos nada, mas você entendeu a força que você tem em Deus? Humanamente, é possível você fazer esse trajeto da maneira que você fez? Não é. Mas a gente pode todas as coisas no Senhor, porque é Ele que nos fortalece. Então às vezes você também se sente pequeno. Quem sou eu para poder levar a palavra? Que experiência que eu tenho? Você tem. Você passou pela experiência do novo nascimento, você já tem algo para contar. E Deus ainda vai dar muitas e muitas e muitas experiências para você, para que você possa usar desses testemunhos, porque é aquilo que Jesus mandou a gente testemunhar, para levar esse evangelho de transformação e mudança para aquelas pessoas que tanto carecem. Então, em nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje você possa reconhecer a sua pequenez, mas também você possa entender, em nome do Senhor Jesus, o quão grande você pode ser em Deus, porque é Ele que nos fortalece, amém? Então você pode ser usado de forma grandiosa em Deus, aonde você colocar a planta dos pés, basta você ter um coração disposto a mostrar verdadeiramente quem você é você mostrar verdadeiramente aquilo que você passou, no novo nascimento. Agora não é mais aquele velho homem, agora é um novo homem, tendo ousadia no Espírito Santo. Eu estou falando aqui já há alguns domingos que a gente está fazendo a leitura de livro de Atos, estudando o livro de Atos no domingo de manhã aqui. E não tem um dia que nós começamos a ler o livro de Atos que essa palavra ousadia não está no texto. A gente vem se repetindo já toda semana e hoje não foi diferente, dizendo da ousadia que os discípulos tinham em Deus através do Espírito Santo para poder fazer tudo aquilo que eles fizeram, que humanamente falando não dava para fazer, mas que em Deus nós podemos todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus, coloca a tua mão no ato de receber, se você assim quiser receber. Eu quero derramar sobre a sua vida agora, ser representante de Deus na sua vida, para que possa agora, em nome do Senhor Jesus, ser derramada uma unção de ousadia sobre a sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa derramar, Senhor, nessa noite, um espírito de ousadia na vida de cada um que está aqui. Que todo espírito de covardia bata em retirada agora, em nome do Senhor Jesus. E que agora, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor possa tomar o coração de cada um que está aqui, dando, Senhor, um espírito de ousadia. E que eles possam ser e ver, Senhor, a manifestação do seu poder, aonde eles colocaram a planta dos pés. E que eles possam, assim, com ousadia no Espírito Santo, cumprir com a missão que o Senhor tem nos confiado. Em nome do Senhor Jesus, amém. Quem é ousado? Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Então a gente aprendeu isso. E hoje nós vamos falar sobre sermos imitadores de Cristo. Porque um discípulo imita o mestre. Um discípulo, ele anda, ele segue o mestre. Ele cumpre com as ordenanças do mestre. Mas também ele imita o mestre. Deus nos deu condição de nele nós sermos imitadores daquilo que ele nos ensinou. Jesus veio aqui e ele cumpriu com o seu propósito, o seu ministério, em 3 anos.
E os 3 anos que ele permaneceu aqui é para que ele pudesse nos ensinar, para que nós pudéssemos olhar para o ministério de Jesus e tudo aquilo que ele andou durante esses 3 anos, e a gente começar a entender que nele a gente pode viver aquilo que Jesus viveu. As palavras de Jesus, quando ele estava indo para o céu, ele disse assim que ele iria, mas iria ser enviado. Aquilo que nós precisamos para que grandes sinais ainda maiores pudessem se cumprir nas nossas vidas, que era o Espírito Santo que viria sobre nós. E eu creio em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo está sobre a vida de cada um, amém? E se você tem um Espírito Santo, você tem condição nele de ser um imitador de Cristo. Você precisa andar e caminhar com Jesus e imitar a Jesus. Eu estava ouvindo uma ministração, uma palavra, e a pessoa que estava falando, ministrando, ela disse assim, que quando a gente está caminhando com alguém, quando a gente está andando no caminho com alguém, você nunca sabe se aquelas 2 pessoas verdadeiramente, que você está avistando 2 pessoas andando, se aquelas pessoas estão andando juntas. Porque talvez só se encontraram, mas estão caminhando. Você vai saber se aquelas 2 pessoas, se verdadeiramente elas estão andando juntas numa bifurcação. Porque daí você vai ver se alguma vai para um caminho, a outra vai para outro caminho. Então, se eles não andarem entrarem em caminhos diferentes, dá para entender que eles estão andando no mesmo caminho e estão andando juntas. Então, o que muda é as bifurcações. E olhando para a nossa vida espiritual, quando a gente caminha com Jesus, imitando a Ele, andando no caminho que é Ele, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Então é Ele. Você só vai conseguir entender se você realmente está andando no caminho certo com Jesus, se nas bifurcações da vida, você andar aonde Ele for. Não tomar um caminho que você decidiu tomar, mas você andar junto com Ele, Jesus, que é o verdadeiro caminho. E existem algumas bifurcações da vida que nos impede de caminhar com Ele e assim imitá-lo. E essa pessoa que estava ministrando, ela cita 2 coisas simples assim, que muitas vezes nos desviam da gente não andar com Jesus imitando Ele, e mais do que isso, a gente seguir caminhos diferentes. Ela cita que a primeira coisa, a primeira bifurcação que muitas vezes faz essa separação, são as dificuldades da vida. Na hora que a gente é provado, na hora que a gente passa pelo fogo, quando vem a luta, quando você é testado por Deus. Eu lembro que nesse final de semana, na experiência que nós tivemos, chegou um momento em que nós recebemos essa farda. E parece para algumas pessoas que é simplesmente uma camisa. Mas eu fui vestir ela hoje, o olho enche de lágrimas. Porque para conquistar essa camisa, foi muito choro e muita luta. Só quem passou sabe o valor que isso aqui tem. O valor que isso aqui representa para a gente. E eu lembro que na hora que nós estávamos para receber isso, um pregador disse assim: vocês foram provados em tudo, em circunstâncias emocionais, físicas e espirituais, e vocês foram aprovados, porque nenhum desistiu. E às vezes, na bifurcação da dificuldade, a gente busca um atalho, no lugar de andar no caminho que é Jesus. Muitas pessoas não estão aqui hoje sentadas do seu lado, porque na prova foram reprovados. Porque quando veio as dificuldades da vida, e Jesus não enganou ninguém, você já ouviu isso aqui quantas vezes eu falando? Você não foi enganado. Porque Jesus disse com muita clareza: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ele deixou claro que no mundo a gente teria aflições, lutas, dificuldades.
Mas ele está dizendo, mas na luta permaneça, levanta a cabeça e tenha bom ânimo, porque eu já venci por você. E mesmo a gente sabendo de tudo isso, quando vem a prova, quando vem a luta, quando vem a dificuldade, no lugar da gente imitar Jesus e segui-lo, ir atrás dele, tomando aquilo que Jesus teve de atitude também no meio das aflições, a gente acaba desistindo. Lutas todo mundo vai passar. Nós estávamos lá, meu cunhado estava comigo, e quando a gente chegou na segunda-feira, ele tinha que levar meu sobrinho para ir no médico em Londrina para uma volta de uma consulta, que ele tirou uns nódulozinhos que ele tinha aqui. Ele tem 13 anos, e todos os médicos diziam que aquilo ali era uma íngua ou era alguma coisa que não era nada de significado, que era para os pais ficar tranquilos. Daí Deus usou a vida de uma médica que disse, não, vai atrás e vamos fazer a biópsia. Daí ele tirou os nódulos que tinham aqui e fez a biópsia, mas até a palavra dessa médica era só para comprovar, porque não é. A característica disso aqui não é a característica de um câncer maligno. E quando chegou na segunda-feira, que meu cunhado estava comigo lá, quando ele chegou, foi no médico, a médica chorou na frente dele. E a médica disse, eu não tenho uma notícia boa para dar, porque no exame constatou que o que ele tem é um câncer maligno. Então imagine a tribulação e a luta para um pai e uma mãe ouvir uma palavra dessa. E para o próprio Lorenzo, com 13 anos, entendendo de tudo, saber que a partir de agora ele tem uma luta pela frente gigantesca. Daqui uns dias ele já começa a quimioterapia. Um menino de 13 anos. No mundo tereis aflições. Talvez o meu cunhado e a minha irmã poderia pensar assim, nossa, eu estava servindo ao Senhor, eu me coloquei à disposição para servir, eu tenho entregue a minha vida, meu ministério. Ele é pastor de uma igreja aqui próximo, e ele falou, eu entreguei tudo, nós dedicamos a nossa vida para o ministério, e agora, Senhor, olha aqui que eu recebo de presente na segunda-feira. Ele poderia, e tenho certeza que o diabo assoprou, para que ele pudesse tomar, na bifurcação da dificuldade, pegasse um caminho diferente. Mas para a honra e glória do Senhor, ele decidiu imitar a Jesus e continuar no caminho que Jesus está presente, dando glórias ao Senhor. E se vai ter que passar por essa luta, então nós vamos passar, e em nome do Senhor Jesus, nós somos vencedores. Amém? Mas tem gente que desiste. Talvez você chegou aqui hoje pensando em desistir, porque ainda, talvez no seu coração está a ideia de uma pessoa que é uma multidão. Discípulo não desiste. Discípulo no meio da dificuldade entrega para Deus e enfrenta. Discípulo não abaixa a cabeça para as dificuldades. Pelo contrário, ele levanta e segue o mestre. Jesus, quantas lutas que ele passou, quantas dificuldades que Jesus passou, pregado naquela cruz, carregando aquela cruz. Olha os momentos que Jesus viveu, sendo xingado, cuspido, maltratado, e em nenhum momento ele desistiu. Siga o mestre. Na bifurcação da dificuldade, não escolha atalhos. Siga Jesus. Ande como Jesus andou. Imita o mestre. Em nome de Jesus. Amém? E por incrível que pareça, deixa eu falar um texto antes. O texto sobre a bifurcação da dificuldade, eu escolhi 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8, que diz assim, olha só, tem uma canção que a gente canta aqui, que é esse texto. Ele diz, em tudo somos atribulados, e somos, porém não angustiados. Amém? Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. E somos derrubados, porém não destruídos. Amém?
Em nome do Senhor Jesus, na bifurcação da dificuldade, que você possa se manter firme com o Mestre. Aprenda com Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós aprendemos lá, e foi um dos momentos que, se eu for falar, eu vou chorar. E muita coisa você pode até perguntar para mim. A única coisa que eu posso falar: desfrute o caminho. Que a gente não pode entrar no detalhe do que viveu lá, como um encontro com Deus. Que a gente também não pode falar para não quebrar o momento do encontro. É a mesma situação. Mas teve um momento lá em que eu aprendi como a gente deve lutar as nossas guerras. Foi um momento em que uma pessoa ministrou, ele disse: o jeito que a gente luta as nossas guerras é joelho no chão. Às vezes a gente quer lutar com a força do braço. Às vezes até aqui você tem buscado lutar suas guerras com a força do seu braço. Por isso que você está cansado. Por isso que você está desanimado. Por isso que você está a ponto de desistir. Porque você está tentando lutar com a força que você tem. E por mais forte que você possa ser, você é limitado. Você é fraco, como eu também sou. Mas eu aprendi que as nossas guerras, a gente luta de joelho no chão. E foi o momento mais difícil. Porque eu vi que eu estava querendo lutar as guerras com a força do meu braço. Que a gente estava enfrentando as lutas do nosso ministério com a força do braço. Que preocupações estavam pairando no meu coração e eu estava buscando soluções humanas, como se eu fosse alguma coisa. Quando eu estava buscando cuidar da minha casa e da minha família com a força do meu braço. E eu entendi, depois de tantos anos de conversão, 15 anos de ministério pastoral, ouvindo isso através da palavra, Deus me levou para aquele lugar para que eu pudesse entender que as lutas nós vencemos com o joelho no chão. Na hora que o Eduardo falou aqui, eu me ajoelhei lá chorando, porque meu joelho está estourado, literalmente. Mas eu não podia deixar de estar ajoelhado, porque as minhas lutas, a partir de domingo passado, eu decidi de lutar com o joelho no chão. Você não desiste na luta. Você usa a arma correta. Joelho no chão, oração, buscando Deus, o teu casamento, o teu trabalho, o teu ministério, o teu relacionamento pessoal com as pessoas que todo dia você se encontra, num cumprimento da tua missão, é joelho no chão, em nome de Jesus, amém? A segunda bifurcação, a primeira dificuldade, a segunda, por incrível que pareça, sabe qual é? A prosperidade. Quando a pessoa acha que a vida dela está tão boa e tão plena que ela não precisa mais de Deus. Tem gente que não está aqui, que já passou por aqui, porque veio em busca de uma bênção. E o dia que ela recebeu essa bênção, ela pegou e foi embora. O dia que ela recebeu a bênção, se cumpriu o motivo dela estar buscando a Deus. Virou as costas para o Senhor e foi tentar viver a feliz, a medíocre vida sem Deus, achando que está tudo certo nesse mundo natural, quando na verdade o que ele precisava acontecer e ele não permitiu que isso acontecesse, é uma mudança na vida espiritual.
os dois extremos, a dificuldade e a prosperidade, muitas vezes faz a gente seguir em caminhos aonde Jesus não está presente. E eu lembrei, quando eu estava escrevendo aqui, fazendo o esboço dessa passagem, dessa palavra, eu lembrei que eu já relembrei isso alguns domingos atrás, do texto de Lucas, capítulo 17 e 19, não vou ler, mas é a história daquele leproso. 10 foram abençoados por Deus. O Senhor ministrou a cura sobre 10. Quantos voltaram? E os 9? Receberam o que queria. Já foram abençoados e encerraram ali o seu relacionamento com Deus e foram embora com a sua bênção. Talvez agora uma vida saudável, porque a doença, a enfermidade física já não existia mais, porque o Senhor tinha curado eles. Mas a doença da alma, a doença do espírito estava sobre a vida deles. Mas como eles queriam só viver uma vida boa aqui, sem a enfermidade, e eles receberam esse presente, fez eles andarem num caminho, na bifurcação, aonde levaram eles a estar longe da presença do Senhor e não seguir a Jesus, e não imitar a Jesus. Em nome do Senhor Jesus, quais são as bifurcações da vida que talvez tenham tentado levar você para um caminho aonde Jesus não está presente? Eu disse aqui 2, mas talvez tenha uma especial para você, aonde o diabo plantou um segundo caminho, que não é caminho, é um atalho, porque o único caminho é Jesus. Mas ele plantou um atalho para tentar desviar você, de você não caminhar com Jesus e não imitar a Cristo diante das lutas e dificuldades. Quais são as bifurcações que têm de alguma forma enchido os seus olhos e talvez você está pensando passar por ele? Qual a postura que foi do nosso mestre diante das dificuldades da vida? A gente precisa imitar ele. Humanamente falando, a gente não vai conseguir. Nunca. A gente nunca vai ser igual a Jesus. É utopia a gente querer dizer que a gente vai conseguir chegar num estágio que a gente vai conseguir ser igual ao original, porque igual ao original é só Jesus, que passou por esse mundo aqui sem pecado, e em que em cada atitude dele algo nos ensina. Foi tantos ensinamentos que Jesus deixou para a gente, foi tantos ensinamentos, que na leitura da palavra, quando chega no livro dos evangelhos, e às vezes é 2, 3 capítulos que a gente lê naquele dia, é difícil escolher uma passagem para fazer um comentário, porque uma frase de Jesus é um conhecimento que é 1 hora de palavra. Às vezes 2 frases de Jesus, ou um versículo inteiro de Jesus, é uma série de ministração e de conhecimento. E tudo isso ele deixou disponível para que a gente pudesse aprender e imitá-lo. Como é que você tem sido hoje? Você tem imitado ele? Quando eu estava esboçando aqui, o Espírito Santo falou comigo que uma das coisas que nos faz ser parecido com Jesus é a gente permitir a manifestação do Espírito Santo em nós. E nós chamamos disso, essa manifestação, esse direcionamento do Espírito Santo em nós, de fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É algo que nós produzimos no Espírito, que nós não temos condição nenhuma de gerar, humanamente falando. Mas porque o Espírito Santo habita em nós, a gente começa a produzir esses frutos. E os frutos do Espírito são muitos. E eu não vou ficar aqui falando todos, porque em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai dar a condição para num dia a gente esboçar e a gente poder falar de todos os frutos do Espírito. Mas tem alguns em particular que eles são cruciais, que a gente possa colocar em prática, permitir que o Espírito haja através de nós, para que verdadeiramente a gente possa ser um imitador de Cristo. Você não vai conseguir, por exemplo, ser um imitador de Cristo se você não tem em você o fruto do Espírito, que é um pedacinho do fruto do Espírito, que é o amor. Por exemplo,
O amor. Aonde, quando nós olhamos à luz da palavra, o que significa o amor, quando Deus escreveu aqui o que é o amor, Ele levou numa condição muito grande. Porque quando o nosso mestre, que nós precisamos imitar, ele falou de amor, ele disse que nós precisávamos amar os nossos inimigos. Olha que difícil que é. Alguém que te fez mal, alguém que por algum motivo ele feriu você, ou alguém que é importante para você e que se tornou um inimigo seu, que quebrou um relacionamento, que talvez te traiu, que talvez enganou. A essa pessoa, que o sentimento que você tem no seu coração é ódio, raiva, e alguns não conseguem nem falar o nome dele, porque só de lembrar e só de falar o nome já estraga seu dia. Essa pessoa, o nosso mestre que nós devemos imitar, disse que nós precisamos amá-los. E mais do que isso, orar por ele. E mais do que isso, perdoá-lo. Nosso mestre nos ensinou, porque assim ele fez, que uma demonstração do amor é a manifestação do perdão. Então você ama verdadeiramente quando você tem muito convicto no seu coração o perdão. Uma demonstração de amor é mesmo para um inimigo eu liberar perdão para ele. E os discípulos achando que isso era muito difícil, e os discípulos achando que era impossível eles viverem uma vida de perdão, até questionaram Jesus pela quantidade de vezes que eles deveriam perdoar, como se isso fosse uma conta de matemática. Daí Jesus, para ensinar eles, e eles tinham necessidade de imitar a Jesus, essa é a ideia de Cristo. Jesus diz 70 vezes 7. Deus mais cabeçudinho está fazendo a conta na cabeça. 490 vezes. Será que já não passou não? Será que agora já é 491 vezes? Eu não vou precisar mais perdoar esse indivíduo? É para sempre, irmão. Não tem limite. Quando Jesus disse essa expressão, ele estava querendo dizer para a gente que não tem limite, é sempre. A gente precisa imitar Jesus. Na demonstração do amor, também manifesto através do perdão. A gente precisa imitar Jesus até mesmo em coisas pessoais nossas, que é muito difícil. Um dos frutos do Espírito que eu acho que é o mais difícil, primeiro é o amar. Porque se fosse para amar somente aquelas pessoas que foram boas para nós, era fácil de ser cumprido. E talvez você faz com excelência. Aquela pessoa que é seu amigo, aquela pessoa que te faz o bem. Então essa você tem tranquilidade em demonstrar amor, não só em palavras, em atitude. Mas ela se torna muito difícil e impossível se não for Deus na nossa vida, quando a gente tem que replicar isso para o nosso inimigo. Mas existe um outro pedacinho do fruto do Espírito que Jesus nos ensinou, que nós deveríamos imitá-lo, que é o domínio próprio. Pensa no difícil. Aonde você tem que aprender a se dominar. Alguém fala alguma coisa e eu vou replicar aquilo que está falando, e já vem várias palavras, talvez vontade de xingar aquela pessoa, talvez até voar na goela dela. Essa é a vontade humana. Mas se eu estou imitando a Jesus, eu preciso ter o controle das minhas atitudes, e eu preciso me dominar. Eu preciso ter o domínio próprio. O domínio próprio é você se dominar é tão grande e é um esforço tão tremendo que você vai ter que dominar até mesmo as suas próprias vontades, os seus desejos, seja eles carnais, emocionais. Você vai ter que aprender a entender que quem está no controle, que um dia era você, agora não é você mais. Quem está no controle é Deus.
dominar a si próprio é a gente imitar a Jesus. E a gente poderia ficar aqui a noite inteira, porque são vários pedaços. Junto com o fruto do Espírito tem alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, além do amor e do domínio próprio. A gente precisa imitar Jesus. Não significa que você vai ser uma cópia perfeita, mas nessa noite, você discípulo que entendeu qual a sua missão, e você já tem essa identidade de discípulo, porque todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus recebem a incumbência e o título de discípulo de Jesus, se verdadeiramente isso aconteceu no seu coração. Você é discípulo de Jesus. E um discípulo precisa imitar o mestre. Você precisa destronar você e colocar Jesus no centro da tua vida. E deixar que a partir de agora é o Espírito Santo que direciona, não é mais você. É o Espírito Santo que comanda. Antes de tomar qualquer atitude, em nome do Senhor Jesus, você precisa perguntar. Você precisa se perguntar. Se pergunta: o que Jesus faria? Se você começar em todas as suas ações, você trazer essa pergunta, quando você for responder ela verdadeiramente, você vai tomar uma atitude que imita Jesus. Porque se você tem o Espírito Santo, e se você é guiado pelo Espírito Santo, você vai entender isso. Que não é eu, mas é Jesus. O que Jesus faria? Sabe quando vem aquela vontade? Que Jesus faria? Que atitude que Jesus teria nesse momento? Numa proposta, para você poder talvez trazer algum tipo de benefício, até mesmo um enriquecimento ilícito, que bateu a porta, que você está talvez tentado a tomar uma atitude, porque para você é um pecadinho pequenininho, mas que vai trazer grandes coisas, e ainda assim você tenta se enganar dizendo que foi Deus que colocou. Foi Deus. Como que Deus está nisso, meu irmão e minha irmã? Como que Deus está nesse negócio? Daí pergunta: o que Jesus faria? Será que ele abriria a mão de ter o fruto da paz, da mansidão, da alegria, trocada por um monte de dinheiro, e que você vai levar esse peso para o resto da sua vida? O que Jesus faria? Um verdadeiro imitador de Cristo, ele tem essa pergunta. Um dia eu escutei de uma pessoa dizendo assim, que o que muda a nossa vida não são as respostas, são as perguntas. Carrega essa pergunta no seu coração, em nome de Jesus. O que Jesus faria? O que Jesus faria? No livro de Jó, quando Jó está lá no finalzinho de Jó, Jó não entendendo nada que estava acontecendo com ele, porque ele entendia que ele estava vivendo uma vida reta diante do Senhor. Ele mesmo, o próprio Deus, disse que ele era um homem íntegro, um homem do qual Deus se orgulhava, mas Deus permitiu que ele passasse pela prova, e ele não conseguia entender por que ele estava vivendo tudo aquilo, e ele começou a questionar, perguntar a Deus por que ele estava vivendo daquela forma. Daí Deus não responde a pergunta dele, porque o que muda a nossa vida não são as respostas, são as perguntas. Daí ele pega, Deus questiona Jó em 70 perguntas. Ele começa a fazer perguntas para Jó, e as perguntas que foram feitas para Jó foram transformador para a vida dele, a ponto que no final ele disse assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. O que Jesus faria? Quando você tiver uma dúvida no seu coração, pergunta: o que Jesus faria? Amém?
Vamos ficar de pé para a gente orar? Glória a Deus. A gente está estudando o livro de Atos. E agora a gente entrou no ministério do apóstolo Paulo. Até então, até onde a gente estava agora, a gente estava vendo só o ministério de Pedro. E agora apareceu o apóstolo Paulo. E a gente vê na vida do apóstolo Paulo aquilo que ele era, o homem que ele era e o homem que ele se tornou, são duas pessoas totalmente diferentes. Não é mais a mesma pessoa. Ele era uma pessoa, agora ele é uma outra pessoa, transformada. É muito diferente, os dois Paulo. Muito diferente. E tem um momento em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, que é um texto bem conhecido, que eu fiquei tentado começar a palavra com esse versículo, mas eu deixei para o final, aonde esse homem, ele tinha toda a propriedade para dizer essa frase, porque você vê uma mudança e transformação na vida dele, que ele deixou o Paulo de lado e passou a ser imitador de Cristo, e ele bateu no peito para a igreja de Corinto e disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você já pensou a coragem do apóstolo Paulo, para ele poder dizer essa frase? Se você tem dificuldade de olhar para Jesus, que a partir de agora você passa a olhar para mim, porque eu sou imitador daquele de quem você tem que entregar a sua vida. Eu imito ele. As mesmas atitudes que ele teve, eu busco ter. Eu busco ser o mais parecido possível dele nas minhas ações, nas minhas atitudes. E quando ele disse isso, tinha pessoas que estavam no mesmo lugar que conviviam com ele. Porque é muito fácil eu ir pregar numa igreja onde ninguém me conhece, e eu chegar lá para essa igreja que ninguém me conhece, que não tem nenhum familiar meu, ninguém, e eu dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, se eles não me conhecem. Porque não é ser imitador de Cristo quando eu estou com o microfone na mão, ou quando eu estou aqui na igreja, quando começa o culto. Não é ser imitador de Cristo quando a gente está num ambiente de adoração. Mas é ser imitador de Cristo quando você está na sua casa lidando com a sua esposa, ou você lidando com o seu esposo. É você imitar Cristo quando você se relaciona com os seus irmãos, quando você se relaciona com os seus pais. Eu estava pensando nisso hoje à tarde, e eu lembrei de um negócio que nunca me chamou a atenção, mas nessa tarde eu recebi um puxão de orelha. Qual foi as palavras de Jesus quando Jesus faz referência à mãe dele no processo da cruz? Ele olha para João e disse assim: João, é sua mãe. Porque até no momento da crucificação ele se preocupou com a sua mãe. Você tem se preocupado com os seus pais? Você tem sido um filho que tem honrado o seu pai e sua mãe? Jesus honrou. No último segundo de vida dele, ele honrou a sua mãe. Ele levantou alguém que era mais confiança, que era João, o discípulo amado, para que pudesse a partir daquele momento cuidar da sua mãe. Ele estava no momento da crucificação pensando nela e cuidando até no último momento da vida dele, minutos antes da crucificação, da morte na cruz, cuidando da sua mãe. Sede imitadores de Cristo. A gente poderia ficar aqui a noite inteira, porque são em tudo. Tem gente que é aqui, que é empresário, e que talvez você não prospera. Sabe por que você não prospera? Porque você não é imitador de Cristo na sua empresa. Porque meu Jesus, que é o Jesus que você serve, quando perguntaram para ele se tinha que pagar imposto, o que ele disse? Dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César.
Não tinha jeitinho. Sede imitadores de Cristo. Em tudo. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor quer elevar a gente no nível para que verdadeiramente a gente possa ser discípulo de Jesus. Mas para isso, a gente precisa entender, a gente vai ter que imitar o Mestre. Não tem outro caminho. Qualquer outro caminho é bifurcação. O caminho é imitar a Jesus. O que Jesus faria? Talvez tenha uma decisão que você tem que tomar hoje para amanhã, e que estava roubando a tua paz no final de semana inteiro. Quer um conselho? Pergunta: o que Jesus faria? Não tome nenhuma atitude que Jesus não faria, e tenha toda atitude daquilo que Jesus faria. Amém? Feche seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Fale com o Senhor agora. A gente tem sempre falado aqui que uma das coisas mais preciosas do Senhor Jesus é a misericórdia dele. Porque as misericórdias, segundo a sua palavra, elas se renovam toda manhã. Enquanto tem sopro de vida em você, você está sendo alcançado pela misericórdia do Senhor. Mas nós nunca sabemos até quando a gente vai poder viver na misericórdia, porque Jesus pode te chamar a qualquer momento. E se você for chamado no momento em que você pegou uma bifurcação, você não vai chegar no final do caminho, que é a salvação, é condenação. Mas hoje, o amor do Senhor é tão grande sobre a nossa vida, que Ele está dando para a gente a oportunidade, a chance da gente repensar a nossa vida. E eu queria que você agora, durante essa canção, você pensasse em você. Será que as suas atitudes têm mostrado que você é um imitador de Cristo? Será que as suas atitudes dentro da sua casa têm mostrado que você é um imitador de Cristo? E com as respostas que vai vir na sua mente, já tome uma decisão nessa noite de produzir mudança. Chega agora na sua casa, quando acabar esse culto, conserte aquilo que está errado. Tenha uma conversa sincera e verdadeira, talvez com o seu cônjuge, que antes de vir para a igreja, quase você não chegou aqui por uma discussão boba. Mas agora você entendeu que você precisa imitar a Cristo. E que Jesus faria diante dessa situação? Começa a mudar, começa a pensar, que essa pergunta ela possa ecoar na sua vida, no seu ouvido, no seu coração, todo instante. Que Jesus faria, que Jesus faria, o que Jesus faria. Porque a partir de hoje eu tomei uma decisão e eu vou ser imitador de Cristo. Se o apóstolo Paulo, que era homem como eu, cheio de paixões como eu, e ele conseguiu mudar completamente a história da vida dele, batendo no peito, dizendo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, eu também posso. Porque a força que estava no apóstolo Paulo, que direcionava ele para imitar o Mestre, era o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele está presente na nossa vida, e é Ele que vai nos dar força para que a gente possa seguir imitando a Jesus, através de atitudes simples, pequenas e grandes, mostrando para as pessoas com quem nós nos relacionamos, mostrando quem é Jesus, quem é o Mestre, quem nós seguimos, quem é o nosso exemplo, quem entregou a vida por nós. Então agora faça a tua oração em nome de Jesus. Enquanto você ouve essa canção, que você possa questionar-se, tomar decisões e sair daqui com um processo de mudança na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Feche os olhos, fala com o Senhor quer ouvir a tua oração em nome de Jesus.